desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. A palavra de Deus diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar, irmãos. Graças te damos, Senhor, por esta noite preciosa, que nos concede o privilégio de mais uma vez estarmos aqui para te adorar, para render a ti toda a honra e toda a glória. Estamos aqui, ó Deus, com a finalidade de prestar culto a ti, de, por meio de Jesus, nos achegarmos à tua presença e apresentar sacrifícios de louvor, orações, e queremos ouvir a tua voz, o teu tratar com cada um de nós nessa noite. Por isso, ó Deus, vem falar com cada um de nós, vem tratar com o teu povo que aqui está. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus que não necessita de nenhum de nós, e muito menos do nosso culto, tu não precisas. Mas o privilégio é nosso, Deus, de poder te adorar, de poder te servir, de servirmos a um Deus que não necessita de nada. Ó Deus, nós te louvamos por tudo isso, por este privilégio que temos de te conhecer, de te servir. Aceita este culto, ó Deus, não por causa de nós, porque somos imerecedores, mas é por meio do Senhor Jesus que nós oferecemos este culto a ti, de adoração ao teu santo e bendito nome. Em nome dele nós te suplicamos assim. Amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos entoar o hino de número 14 do nosso cenário, que é o primeiro louvor desta noite, que é um convite a louvar a Deus. Estamos aqui para adorar ao Senhor, estamos aqui para louvar ao Senhor. E você que conhece este hino, com certeza deve abrir os seus lábios, abrir a sua boca para adorar ao Senhor. E este louvor, este hino nos convida a isso. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus. ler a palavra de Deus novamente. Eu quero convidar que nós leiamos o Salmo 130.
Salmo de número 130. Eu vou fazer a leitura deste salmo, os irmãos aí apenas acompanhem. Salmo de número 130 é um salmo curto, que diz assim a palavra de Deus, Salmo 130. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para quem te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguardo, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. O Senhor é quem nos perdoa as nossas iniquidades, o Senhor é quem perdoa o pecado do seu povo, mas para isso nós precisamos estar dispostos a confessar os nossos pecados ao Senhor. Eu quero convidar cada um de nós, de modo silencioso, nós confessarmos os nossos pecados na presença de Deus nesse momento. E após um breve instante de oração de confissão de pecados, eu queria convidar a minha irmã Ágata, por gentileza, a fazer essa oração de confissão de pecados.
Meus irmãos, vamos ao próximo louvor. Nesse louvor nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos de ofertas. Você que trouxe dízimos de ofertas como parte da adoração ao Senhor, você pode também fazer neste momento. Lembrando que são compromissos com os membros da igreja. Você está nos visitando, você não veio aqui para isso. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas sim, você é vontade também para ofertar para a casa do Senhor.
capítulo 7. Nós acabamos de cantar esse Deus que tem misericórdia de nós, que teve misericórdia de Jó, que tem misericórdia dos seus que sofrem. Em Lucas capítulo 7 nós encontramos este mesmo Deus, na pessoa do Senhor Jesus, que se compadece daqueles que sofrem. Lucas 7, versos de 11 a 23, uma leitura alternada, onde eu leio versículos, irmãos, no dia seguinte, para que todos assim participemos desta leitura. Lucas 7, verso 11 a 23, diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Bem-aventurado até aquele que não achar nenhum motivo de tropeço. Louvado seja o Senhor. Vamos então ao nosso último louvor nessa noite, de forma congregacional, e de exaltar aquele que é soberano sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os céus, que tem o poder sobre todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Sim.
aproveitar, quero chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos pelas crianças e também os irmãos que vão ter a grande responsabilidade de dar uma lição às crianças, né? O ensino da palavra de Deus mesmo. Parece que hoje está cheio, né? Está cheio de menino, né? Louvado seja Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. Seria muito bom se esse problema fosse maior ainda, né? Vamos orar pelas crianças aí, pelos pequeninos aí, que vão, assim como nós, ouvir a porção da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, graças te rendemos, te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio, a oportunidade que temos, ó Deus, de te servir e de ouvir a tua palavra nesta noite. Por isso eu quero apresentar diante de ti, ó Deus, estas crianças que, assim como nós, também igualmente receberão a porção do ensino da tua palavra. Que o teu Espírito lhes abra o coração e o entendimento. Que a tua graça, Senhor Deus, lhes dê a compreensão das verdades divinas, ó Deus, de maneira que essas crianças venham entregar as suas vidas ao Senhor Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, abençoa, meus queridos, esses pequeninos. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eles podem ir, os irmãos vão acompanhar a missão também para um casal experiente, né? Para tomar conta dessa garotada aí. Meus irmãos, nós que aqui estamos, eu disse aos irmãos que nós vamos fazer uma pequena pausa no Evangelho de João. Mês que vem a gente retoma o Evangelho de João, mas eu quero meditar com os irmãos essa noite na palavra de Deus que está lá no livro de Lamentações de Jeremias. Abra sua Bíblia lá, o livro das Lamentações, o livro de Lamentações de Jeremias. É um daqueles textos que muitas vezes a gente poucas vezes ouve mensagens, né? Sermões pregados no livro das Lamentações. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao 33. É um texto que nós conhecemos, verso 21 ao 33, capítulo 3, verso 21 ao 33. Fizemos menção desse texto na última mensagem que pregamos, no último domingo que estivemos aqui pregando, né? Que nós estivemos pregando, não foi no domingo passado, foi no domingo atrasado, né? Mas verso 21 ao 23, ao 33, verso 21 ao 33, diz assim a palavra de Deus, aí no livro de Lamentações, e depois deixo sua Bíblia aberta neste texto, que é nele que nós vamos meditar. Diz assim a palavra de Deus: quero trazer a memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-nos cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se em solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vamos orar, irmãos, deixa a Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nós nesta noite estamos aqui diante da tua palavra, suplicando a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para a compreensão da mesma. Sabemos que esta palavra é inerrante e infalível, pois é inspirada pelo teu próprio Espírito e procede do teu coração, Senhor. Mas nós necessitamos da iluminação do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos compreender as verdades preciosas e absolutas que estão escritas aqui neste livro, Deus, e que precisamos compreender, Senhor, para a nossa edificação, para, acima de tudo, conhecer-te, ó Deus, em tua palavra. Por isso nós oramos com a tua palavra que
nos ensina, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. É assim que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na última vez que estivemos meditando aqui na Palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1, nós falamos um pouco acerca do propósito dos sofrimentos na vida dos crentes. Qual é o propósito que Deus permite que os crentes sofram? Qual é o propósito que Deus permite que as aflições, que as angústias venham sobre a vida dos crentes? De fato, meus irmãos, como nós vimos na última mensagem que trouxemos, percebemos de maneira bem clara o quanto Deus nos ensina no sofrimento. A bem da verdade, nós aprendemos muito mais quando sofremos do que quando estamos na bonança, quando está tudo bem conosco. Nós aprendemos muito mais de Deus nesses momentos. É quando de fato as nossas percepções estão mais aguçadas para compreenderem e para ouvirem a voz de Deus no nosso íntimo. É quando parece que nós de fato buscamos mais a Deus. Nós oramos mais ao Senhor nos tempos de angústia, nós buscamos mais ao Senhor nos tempos de angústia. E de fato, em tudo isso, o Senhor Deus nos ensina. Em tudo isso, o Senhor Deus, Ele nos proporciona momentos preciosos na Sua presença, que faz com que nós aprendamos mais do Senhor. E aquilo que nós aprendemos mais do Senhor faz-nos olhar para Ele com esperança, faz-nos olhar para Ele e perceber que nós estamos diante de um Deus que cuida de nós e precisamos ser lembrados da palavra de Deus. Eu mesmo preciso constantemente ser lembrado da palavra de Deus, da realidade de que o Senhor Deus, Ele cuida dos seus no momento do sofrimento, Ele cuida dos seus na hora da angústia. E de fato, meus irmãos, quando nós falamos de sofrimento, nós estamos falando de algo que é universal. Falamos de algo que pertence e está presente na vida de todo ser humano. Pois não são apenas os ímpios que sofrem, bom seria se fosse assim. Mas pelo contrário, os crentes igualmente sofrem, os crentes igualmente padecem de toda sorte de males. E Deus muitas vezes permite que nós passemos por aflições, passemos por momentos de colapso existencial, para que nós provemos do seu cuidado, para que nós experimentemos do seu cuidado, para que nós, mais do que isso, entendamos quem Ele é, como Deus soberano que dirige as nossas vidas, como Deus soberano que toma conta de cada um de nós. O fato é, meus irmãos, que diante de todas as aflições, incertezas, perdas, sofrimentos e caos que muitas vezes vêm sobre nossas vidas, em tudo nós precisamos buscar um ponto de esperança. Um ponto de esperança de que tudo aquilo de alguma maneira vai passar, de uma forma ou de outra irá passar. Mas é necessário termos essa esperança muito bem alicerçada, porque os ímpios podem buscar uma falsa esperança, aonde de fato eles nunca vão encontrar. Milhares de pessoas no momento do sofrimento e da angústia tentam camuflar o seu sofrimento, talvez nos vícios, talvez em coisas que não lhe tragam uma genuína esperança, mas que pelo contrário servem de um lenitivo que temporariamente encobre o mal que realmente está padecendo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós de fato encontramos uma genuína esperança. Nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, é no Senhor que nós vamos encontrar uma genuína esperança. Esperança de que Deus cuidará dos nossos males, que Deus cuidará de nossas aflições. E o livro das Lamentações de Jeremias, este livro precioso que temos aí diante de nós, é sem sombra de dúvidas um dos melhores livros de toda a Escritura. O nome já diz tudo, Lamentações, porque é um livro que foi escrito em um momento de grande lamento, é um momento de grande sofrimento. Este livro nos conta, ainda que de modo poético, dentro da poesia hebraica, nos conta de um modo poético a situação de calamidade que ficou o povo de Deus após a invasão da Babilônia no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém, derruba os seus muros, queima o santuário de Deus, e o povo de Deus, e como se não bastasse tudo isso, o povo de Deus padeceu os mais terríveis horrores, e que no finalzinho do livro do profeta Jeremias, bem como também no livro das Lamentações de Jeremias, nós encontramos detalhes muito vivos do que o povo de Deus padeceu, do que o povo de Deus estava passando ali, que caracterizava um momento de grande aflição, de grande dor, de grande sofrimento.
3 a 5 nos mostra isso. Capítulo 2, versos 5, 6 e 9 nos representa exatamente isso, o fato de que não sobrou absolutamente nada da cidade. A cidade foi praticamente reduzida a cinzas, foi reduzida às ruínas completamente. Imagine você ver aquele pouco que você tem virar pó, da noite para o dia, né? Virar cinza, de uma hora para a outra. Foi o que aconteceu ali. Diz a palavra de Deus ainda no capítulo 2, no verso 21, que muitos de Jerusalém, muitos do povo de Deus, morreram ao fim da espada. Muitos foram mortos, especialmente os homens, os pais de família, os jovens que tinham força para a guerra, estes morreram ao fim da espada. O povo de Deus também, então, aqueles pobres que ficaram, aqueles poucos que sobraram, eles estavam em Jerusalém padecendo fome, por exemplo, Lamentações, capítulo 1, verso 11, no capítulo 2 e no capítulo 4, o autor Jeremias, ele descreve em detalhes o quanto o povo de Deus passava por uma fome extremada, porque não sobrou absolutamente nada. Foram dias, meses de muita fome, e por causa da fome que tomou conta do povo de Deus, aí vem uns detalhes muito assustadores, que às vezes a gente pouco consegue perceber quando a gente lê a história da queda de Jerusalém. Por exemplo, as mães comeram seus próprios filhos, cozinharam seus próprios filhos, porque a fome era muito grande. Olha aí comigo, por exemplo, aí no capítulo 4, por exemplo, de Lamentações, só para mostrar isso, no verso 10. Lamentações, capítulo 4, verso 10, Jeremias descreve exatamente essa triste realidade. Olha aí, as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do povo. Isso foi algo que aconteceu pelo menos em 2 momentos na história do povo de Deus. Foi nesse momento da queda de Jerusalém e também mais tarde, quando o antigo Epifânio, lá por volta do ano 400, invade também Jerusalém e novamente as mulheres cozinharam seus próprios filhos para matar a sua própria fome. Quando não, há relatos de mulheres que amputavam braços e pernas para poder cozinhar, para ter alguma coisa que comer. Será que isso é sofrimento? Isso é desespero, né? Isso é um desespero extremado que o povo de Deus passou. No capítulo 5 de Lamentações, no verso 11, por exemplo, nos relata que as mulheres que estavam ali, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, foram violentadas, foram estupradas. No verso 11 do capítulo 5, nos mostra essa triste realidade. E por fim, a liderança toda de Jerusalém foi completamente destruída, como está aí no verso 12 do capítulo 5 de Lamentações. Toda a liderança do povo de Deus foi morta, foi destruída. Essa é a situação do povo de Deus. Esta é a situação de famílias que perderam tudo. Esta é a situação que o povo de Deus vivenciou, um momento de grande aflição. Agora a gente começa a entender porque o livro chama-se Lamentações. Porque de fato toda esta foi uma realidade que o povo de Deus atravessou. E Jeremias, o profeta Jeremias, que é o autor deste livro, ele descreve tudo isso com uma riqueza de detalhes, porque ele não fala de alguém que ouviu essas coisas horrorosas, mas como alguém que contemplou tudo isso. Ele mesmo fez parte de tudo isso, no sentido de que ele perdeu com certeza amigos, ele perdeu com certeza pessoas a quem ele amava, ele se viu só, ele viu toda essa tragédia. Tanto é assim que, olhem comigo, por exemplo, no capítulo 3, do verso de 1 a 7, olha o que Jeremias descreve. Ele diz aí de maneira bem clara: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do favor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão e de contínuo todo dia fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Eu sou um homem que participou de tudo isso, eu vi tudo isso. Jeremias fala de alguém que de fato vivenciou toda essa história, e é diante de um momento de grande angústia como essa que o profeta viveu, que o povo de Deus e que os crentes daquela época padeceram, que o Senhor coloca no coração do profeta alguma ponta de esperança. Será que ainda
estavam completamente humilhados. Na verdade, talvez se nós vivêssemos como era o sentimento do povo lá, mais felizes eram aqueles que haviam morrido, do que aqueles que ainda estavam vivos, contemplando toda aquela tragédia. Mas é diante de um caos como esse, e que o profeta Jeremias mesmo se encontra com os exilados ali em Jerusalém e contempla tudo isso, é que ele busca no seu coração alguma ponta de esperança, como está aí no capítulo 3 do nosso texto, no verso 21 que nós lemos, que faz parte do nosso texto, quando ele diz: eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Por isso, meus irmãos, como o profeta Jeremias, diante de um momento de grande dor, de grande sofrimento, nós podemos aprender da palavra de Deus o fato de que onde nós devemos buscar essa esperança, onde deve estar alicerçada a nossa esperança nas horas da angústia, onde deve estar alicerçada a nossa esperança nos momentos de grande aflição, para onde devemos volver o nosso olhar, os nossos pensamentos na hora da angústia. E eu quero pensar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre a esperança que podemos ter na hora da angústia, que a palavra de Deus nos ensina aqui. Em primeiro lugar, 3 verdades eu quero pensar com os irmãos. Em primeiro lugar, onde deve estar alicerçada a nossa esperança? Em primeiro lugar, diz no verso 22, nas misericórdias do Senhor. Olha o que diz o verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O primeiro alicerce, o primeiro fundamento que Jeremias busca como uma ponta de esperança para ele, era exatamente nas misericórdias do Senhor. O profeta se volta para este Deus misericordioso, para o caráter desse Deus, que tem misericórdia daqueles que sofrem. Quando nós falamos do conceito de misericórdia, nós falamos exatamente do conceito daquele que tem um sentimento de empatia pelo outro, daquele que se compadece, daquele que sente dor, daquele que se apieda do sofrimento alheio, daquele que olha para quem sofre e se comove, mas não apenas se comove, mas que vai em direção daquele que está sofrendo, com o intuito exatamente de tirar aquela pessoa daquela situação. E a palavra de Deus expressa em inúmeras maneiras, de muitas faces, o quanto o Senhor Deus é misericordioso, o quanto o Senhor Deus é aquele que se compadece daqueles que sofrem, o quanto o Senhor Deus é bondoso e compassivo para com aqueles que sofrem. Talvez uma das figuras mais emblemáticas e claras que aparecem na Escritura, por exemplo, os irmãos não precisam ir lá, mas eu vou ler um texto que nós conhecemos, está naquilo que o profeta Isaías diz, no capítulo 49 do livro do profeta Isaías, no versículo número 15, por exemplo, quando o Senhor Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele usa como exemplo exatamente isso, para ilustrar o que é este Deus misericordioso. Será que é possível uma mãe que ama de fato o seu filho não se compadecer do sofrimento do seu filho? E Deus coloca na sua palavra, isto é possível de acontecer, mas ainda que isto aconteça, eu, todavia, não sou dessa maneira. Eu tenho misericórdia daqueles que sofrem, eu vou em busca daqueles que de fato padecem, eu estou com aqueles que sofrem. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós contemplamos nas páginas preciosas do Novo Testamento, nós vamos encontrar este mesmo Deus na pessoa de Jesus, mas este mesmo Deus que mostra a sua compaixão, que mostra a sua misericórdia de uma maneira impensável ao homem, de uma maneira inigualável, de uma maneira incomparável. Nós vamos encontrar e perceber na pessoa de Cristo, na encarnação do Verbo de Deus, que esse Deus que tem misericórdia do homem que sofre, ele não suporta ao ver o sofrimento humano de tal maneira que ele desce ao convívio do homem. Ele desce ao esgoto da existência humana. Ele se apieda do homem
mesmo a encarnação desta misericórdia, porque é isto que Cristo é. Cristo é a encarnação da misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus em carne e osso. Nós encontramos isso de muitas maneiras, enquanto o Senhor Jesus, Ele age de misericórdia e Ele se compadece das dores daqueles que sofrem. Nós lemos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, o texto que nós lemos, de que Jesus ele olha para aquela pobre viúva que havia perdido o seu único filho. A única esperança que aquela mulher poderia ter de um sustento futuro. Não sabemos a idade daquela senhora, mas certamente ela se viu desamparada e angustiada numa situação do tipo: e agora o que vai ser da minha vida? E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, quando encontra aquele enterro saindo da cidade de Naim, Ele se compadece daquela viúva. Diz claramente o texto lá, Ele se compadece. Em Marcos capítulo 1, no verso 41, nós encontramos o Senhor Jesus, quando um homem tomado de lepra chega diante do Senhor e diz novamente, na palavra de Deus, que o Senhor Jesus ele fica profundamente compadecido por aquele homem. Em Mateus capítulo 9, nós encontramos o Senhor Jesus olhando para a multidão, estava exausta e aflita, como ovelhas que não tem pastor, e diz o texto da palavra de Deus, e compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós encontramos aquele que se compadece do nosso sofrimento. Nós encontramos aquele que se compadece das nossas misérias. Nós encontramos aquele que conhece por dentro o nosso sofrimento. Portanto, nós não estamos nos dirigindo a um Deus que está longe de nós, a um Deus que habita simplesmente o seu alto sublime trono, mas nós encontramos um Deus que não é apenas transcendente, mas é imanente, pois Ele se faz presente no nosso meio, torna-se como um de nós e conhece o nosso sofrimento e a nossa angústia por dentro. É interessante que o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele ainda nos informa que essa misericórdia de Deus, elas são renováveis a cada manhã. Diz aí no verso 23 aí do nosso texto, renovam-se a cada manhã. As misericórdias de Deus não têm fim, porque assim como todos os dias amanhecem, assim como todos os dias vem amanhecer, da mesma forma a misericórdia de Deus não tem fim, renovam-se a cada manhã. Interessante que o Salmo de número 30, no verso 5, diz exatamente isso, que ao anoitecer, que é uma linguagem poética, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Interessante nós olharmos essa perspectiva, porque esses textos aparecem exatamente em contextos poéticos, como está aqui no livro de Lamentações, como está no livro dos Salmos, essa figura da noite, essa figura do escurecer, que é quando parece que as trevas tomam conta de nós. E à noite, quem já passou uma noite toda em claro, ainda mais quando num momento de angústia e de espera, a noite é longa. A noite só passa rápido para quem dorme bem. A noite só passa rápido para quem tem um sono bom. Mas para aquele que não tem um sono bom, para aquele que não tem tido noites agradáveis, a noite é longa. E ela é angustiante muitas vezes. E é interessante que os puritanos, nossos irmãos em Cristo, lá do século XVII, eles usaram exatamente essa figura para ilustrar o sofrimento que eles mesmos padeciam muitas vezes. Era a noite da alma, era assim que eles diziam. Há momentos na vida do crente em que a noite é a noite da alma. Demora a passar, não é uma noite de sono aproveitável, mas é algo que demora a passar. Meus irmãos, é assim que nós muitas vezes nos encontramos. Os sofrimentos muitas vezes são exatamente essa noite da alma, que demora a passar, é uma noite longa, é uma noite sem descanso, os dias tornam-se mais longos. Essa noite da alma, quem dera fosse apenas literalmente uma noite, mas essa noite da alma às vezes pode durar semanas, meses, e para muitas pessoas até anos, na mais completa escuridão. Eu estou falando isso de crentes. É exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra, que muitas vezes isso acontece aos crentes. Por isso, meus irmãos, nós temos que olhar para esse Deus que tem misericórdia, clamarmos a esse Deus que se apieda de nós, para que Ele possa vir o seu sol sobre nós, para que Ele possa vir fazer o amanhecer,
porque diz a palavra de Deus que as suas misericórdias são como o alvorecer do dia, renovam-se a cada manhã, trazendo a luz, trazendo exatamente momentos bons, momentos preciosos. E é tudo isso que nós pedimos ao Senhor. Mas para isso, é preciso nos voltarmos para esse Deus que tem misericórdia, para esse Deus que se apega de nós, para esse Deus que, olhem comigo, no verso 31 ao 33, para esse Deus que não tem prazer no sofrimento de ninguém. Verso 31 ao 33 diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, verso 31, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não diz a palavra de Deus que Ele não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Que dirá daqueles que esperam por Ele, que dirá daqueles que são seus servos, daqueles que estão sofrendo. O Senhor com certeza tem misericórdia daqueles que se compadecem. Devemos olhar para Jesus, irmãos. Devemos olhar para Cristo Jesus, para aquele que conhece o sofrimento humano, para aquele que sabe exatamente o que é padecer, pois, como diz a palavra de Deus, Ele é o homem de dores. Ele é o homem de dores e que sabe o que é padecer. Devemos orar a Ele e pedir: Senhor, tenha misericórdia. Eu acho muito interessante que a pequena oração, lá em Marcos capítulo 41, quando aquele homem tomado de lepra chega diante do Senhor e faz uma curta oração: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar. Observe que essa simples oração que aquele homem faz reconhece a soberania de Cristo e reconhece o poder de Cristo. Se tu quiseres, eu sei, Senhor, tu podes mudar a minha situação, tu podes purificar. E diante daquela oração, o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, ele ficou profundamente compadecido daquele homem e disse: quero, fica limpo. E ele imediatamente ficou curado da sua enfermidade. Este é o Deus de misericórdias. Esse é o Deus das muitas misericórdias que os crentes sempre confiaram, sempre se voltaram em oração a Ele, assim como o profeta Jeremias coloca que as misericórdias do Senhor são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, são as misericórdias do Senhor que estão sobre aqueles que esperam por Ele, são as misericórdias do Senhor. Nosso Deus é aquele Deus que conhece o nosso íntimo, que se compadece de cada um de nós e vem ao nosso socorro quando nós clamamos por Ele, por misericórdia. Mas esse texto aqui também, a palavra de Deus, de Lamentações, nos ensina uma segunda verdade acerca da esperança que devemos ter na hora da angústia. Nosso primeiro pilar, a esperança que devemos ter na hora da angústia, sem sombra de dúvidas, as misericórdias do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus nos ensina também que nós devemos aguardar ou crer que este Deus que tem misericórdia de nós, Ele também nos sustenta nas horas difíceis. Ele tem cuida de nós. E Jeremias também teve essa preocupação. Entendem, irmãos? Percebamos o contexto por trás dessa passagem. Eram pessoas que haviam perdido tudo. Talvez comerciantes, talvez pessoas que tivessem o seu trabalho ordinário naquele tempo, perderam absolutamente tudo, não sobrou nada. E diante das perdas que até o próprio profeta sofreu, como tantos daqueles que viram a ruína de Jerusalém, ele se volta para o Senhor e ele diz no verso 24, olha o que ele diz no verso 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor. A ideia por trás deste versículo é a ideia de alguém que perdeu tudo e não lhe sobrou materialmente absolutamente nada, mas aquilo que havia sobrado era sustento, ou serviria de sustento para ele, e aquilo que havia lhe sobrado era exatamente o quê? O Senhor. O Senhor Deus era tudo que Jeremias possuía agora. Já não tinha salário, já não tinha certamente casa, já não tinha um abrigo, já não tinha os amigos, ele não tinha a quem recorrer. Imagina essa situação, todos estavam em igual situação, não tinha como um ajudar ao outro, uma vez que todos estavam igualmente na mesma calamidade. Né? Jeremias se volta para o Senhor e diz: Senhor, tu és a minha única porção,
figura de linguagem muito rica no Antigo Testamento. Eu poderia aqui elencar aos irmãos muitas passagens bíblicas que falam exatamente quando os crentes percebem que tudo que lhes havia sobrado era apenas o Senhor, era exatamente o Senhor Deus, como o Salmo 16, o Salmo 142, e lá no Salmo 73, no verso 26, é interessante que o salmista diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, é o que me sobrou. Ainda que tudo na minha vida se arruine, ainda que tudo na minha vida se acabe, ainda que tudo na minha vida seja completamente destruído, o que me sobra é o Senhor. Isso aí nunca vai me faltar. O que me sobra é o Senhor. Isso me faz lembrar, irmãos, as palavras do profeta Abacuque, lá no capítulo 3 do profeta Abacuque, no verso 17 a 19, quando o profeta recebe aquela palavra de Deus ali, e ele vê exatamente na prática o que sobraria que é o Senhor, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz no verso 18 do capítulo 3: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É o Senhor quem sobrou para Jesus. É o Senhor quem sobra na vida dos crentes muitas vezes. Porque muitas vezes é só o Senhor, e é só no Senhor que nós vamos encontrar o sustento para as nossas vidas. Quando muitas vezes nos falta a saúde, irmãos. Quando muitas vezes nos falta o sustento de cada dia. Quando muitas vezes a ansiedade, acreditem, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Minha esposa pode confirmar isso com você. Quando a ansiedade toma conta do nosso coração, o que é ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. É isso que é ansiedade, é o medo de quando a gente se pergunta: e agora? O que vai ser? Como é que vai ser? Quando e como será o desfecho desse momento? Quando a ansiedade toma conta de nós devemos olhar para o Senhor e entender: Senhor, eu não sei como, quando, nem como isso tudo se dará. A única coisa que eu sei, Senhor, que Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho. Pois a minha confiança não está em primeiro lugar na medicina. Minha confiança não está em primeiro lugar no meu emprego, no meu salário, por mais mínimo que ele seja. A minha confiança não está e não pode estar em primeiro lugar em qualquer outra coisa. Nos rumos políticos deste país ou qualquer outra coisa, em nada destas coisas deve estar a minha confiança, senão naquele que é a minha porção e a minha herança. E tudo que eu tenho é o Senhor. Pode me faltar a saúde, pode me faltar o emprego, pode muitas vezes me faltar a esperança nos poderes políticos deste país, como a mim já me falta há muito tempo, né? Pode me faltar qualquer outra coisa, mas a minha esperança está no Senhor que me sustenta. A minha porção é o Senhor, diz o profeta Jeremias. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele eu espero, eu aguardo por ele. Meus irmãos, aqui nós devemos nos lembrar das preciosas palavras do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, ensinando aos seus, ele disse: olhem para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Olhem para as plantinhas, para os lírios dos vales. Percebam como Deus sustenta cada uma delas. Não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês não valem muito mais do que qualquer uma dessas plantinhas que hoje cresce, amanhã murcha e seca e é lançada ao fogo? Devemos crer e entender esse Deus que se mostra compassivo para com os seus, que vela pelos seus, que cuida dos seus, que sustenta os seus, que está cuidando dos seus. Meus irmãos, como eu preciso ser lembrado desta palavra? Estou falando por mim mesmo. Como eu preciso ser lembrado desta palavra? Como nós necessitamos ser lembrados desta palavra a todo instante, que nos momentos de angústia
é o Senhor que nos sustém. Nos sustém não apenas de modo físico, não apenas provê o alimento que é necessário a cada um de nós, mas nos provê até mesmo nossas emoções. Quando nossas emoções são abaladas, quando nossas emoções são sacudidas, é Ele que vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos sustentar. Esse Deus de misericórdia, este Deus que nos sustenta, que é quando muitas vezes o que nos sobra no nosso íntimo é a plena certeza de que o Senhor está cuidando de nós no momento de angústia. É isso que nos sobra. A minha porção é o Senhor. Mas Jeremias continua no seu texto e, olhando ainda para a misericórdia, para o sustento do Senhor naquele momento de angústia, ele busca mais um fundamento da sua esperança. Em primeiro lugar, a sua esperança são as misericórdias do Senhor, no verso 22. Em segundo lugar, a sua esperança é a porção, é aquilo que é o próprio Deus que nos sustenta. Mas em terceiro lugar, o terceiro fundamento que sustenta Jeremias na hora da angústia é a bondade do Senhor, que é demonstrada aí, por exemplo, no verso de número 25, quando ele diz aí de maneira bem clara: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. A bondade do Senhor, é crer na bondade do Senhor, que faz parte inerente do seu caráter. Pois ninguém pode ser chamado de bom, como o próprio Senhor Jesus deixa claro, senão o próprio Deus. A bondade do Senhor fazia com que Jeremias colocasse como sustento da sua vida na hora da angústia exatamente isso: eu sei, Senhor, que Tu és bom, eu sei que Tu és um Deus que não tem prazer nem na morte do ímpio, como está lá em Ezequiel 18, verso 23, e é crendo nesta bondade que é inerente ao próprio Deus, que pertence ao próprio Deus, que o profeta se volta para o Senhor, e é baseado nisso que ele aguarda pelo Senhor. É interessante, irmãos, que muitas vezes as aflições, as angústias e a situação de sofrimento é tamanho que elas se tornam em nossas vidas paralisantes. Elas nos paralisam. Não há momentos assim? Em que nós somos tomados de uma impotência tamanha que a vontade que dá é de sentar e não fazer absolutamente nada. Depressão, talvez, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que a palavra de Deus nos exorta a olharmos para este Deus bondoso e aguardarmos pelo socorro dele. E é interessante como Jeremias descreve a forma como nós devemos aguardar pelo Senhor. Verso 26 ao 28. Ele diz aí: de que maneira devemos aguardar pela bondade do Senhor? Olha, você quer ler a partir do verso 25. Ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que eu busco. Ele diz no verso 26: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em primeiro lugar, ele coloca aí: em silêncio. Aguardar em silêncio pelo Senhor tem pelo menos duas conotações aqui. Em primeiro lugar, mostra o sentimento de impotência que a pessoa tem quando não há nada o que fazer, quando muitas vezes não nos sobra nem palavra, não temos atitude diante do sofrimento que está ali diante de nós, não há o que fazer. Devemos aguardar pela bondade do Senhor, e isso em silêncio. Mas também, ao mesmo tempo, é aquele que espera pelo agir de Deus. E olha, meus irmãos, é muito bonitinho quando a gente lê nas páginas da Bíblia, né, e acreditamos nas histórias de Deus se movendo em favor do seu povo, mas às vezes Deus quer mostrar que isso é uma realidade de nossas vidas. Não é algo que pertenceu apenas ao Israel histórico do ano passado. Até porque Jeremias faz nos lembrar aqui uma passagem da história do povo de Deus muito angustiante, que o povo de Deus se viu em grande aperto, e eles tiveram que fazer outra coisa, eles tiveram que fazer apenas esperar pelo socorro de Deus e pela intervenção do Senhor, em silêncio. Lá no livro de Êxodo, por exemplo, eu vou ler lá, os irmãos não precisam ir, mas lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 13, nos diz a palavra de Deus, por exemplo, quando o povo de Deus está ali diante do Mar Vermelho. E nós conhecemos essa história, quando o exército de Faraó já estava chegando para destroçá-los, para destruí-los, para
vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Aquietai-vos e vede, espera o livramento do Senhor. Não havia o que Israel fazer, não havia nada para fazer, era guardar em silêncio. Aquiete-se e espere Deus agir. Aquiete-se. E hoje mesmo Moisés falou: vocês verão o que Deus vai fazer, livrando-nos. Nós sabemos o desfecho daquela história. Meus irmãos, é exatamente assim que Deus trata conosco. O profeta diz aqui: bom é aguardar pelo Senhor isto em silêncio. É exatamente nos mostrar e nos colocar numa situação de impotência, mas ao mesmo tempo de alguém que espera Deus agir, que espera o Senhor agir, aguarda pelo agir do Senhor. Eu sei que o Senhor vai agir em qualquer momento, a qualquer momento. Eu sei que Ele virá e agirá a qualquer momento. Esse é o sentimento que deve estar no nosso coração na hora da angústia. Esperar pelo Senhor em silêncio e aguardar que o Senhor virá para nos salvar. Se não me falha a memória, Isaías diz algo semelhante, né? Esperar pelo Senhor em silêncio, aqueles que aguardam pelo Senhor em silêncio, Ele vem em socorro daqueles que Ele espera. E de que maneira devemos esperar, irmãos? Olha o que ele diz aí no verso 29. No verso 29 ele diz que nós devemos esperar na hora da angústia pelo Senhor em oração. Pois ele diz aí, no verso 28, verso 29, assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó. Em oração, em clamor ao Senhor. A oração é exatamente a maior expressão que o crente tem da sua impotência diante de Deus. Bom seria, irmãos, se nós tivéssemos a real consciência de que nós somos impotentes a todo instante, ainda que tudo esteja aparentemente bem, ainda que tudo esteja correndo plenamente perfeito, ainda que nós estejamos com plena saúde, ainda que tenhamos um bom sustento, ainda que olhemos para as pessoas que amamos à nossa volta e todos estão bem. Seria tão bom se nós olhássemos para tudo isso e não confiássemos ainda na situação que está à nossa volta. Mas se nós buscássemos ao Senhor em oração a todo instante. Infelizmente, nós muitas vezes precisamos ser sacudidos pelo Senhor por meio do sofrimento para que nós busquemos mais em oração. Porque nós oramos pouco, porque nós buscamos pouco, e às vezes Deus nos sacode através desses sofrimentos para que nós o busquemos mais. Bom seria se nós tivéssemos o entendimento de que nós não precisássemos passar por isso para buscarmos ao Senhor mais e mais, mas que isso fosse rotina das nossas vidas. Mas infelizmente nós, corações tão muitas vezes perversos, corações malignos que temos, nós precisamos que Deus trate assim conosco, para que nós o busquemos mais. Mas ele diz aí que nós esperamos ou devemos aguardar pelo Senhor em oração. Buscar ao Senhor em oração, que é a maior demonstração de nossa dependência e de nossa incapacidade em todas as situações das nossas vidas. Esperar pelo Senhor Cristo em oração, mas não somente em oração. E aí vem no verso 30, quando ele diz aí, isso aqui é algo, a mim é muito terrível, pelo menos, logo para mim que sou muito impaciente. Ele nos ensina que devemos esperar pelo Senhor com paciência, verso 30, e ele nos dá o significado do que é esta paciência na perspectiva de Deus. Diz assim a palavra de Deus: dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Meus irmãos, aqui nós temos o conceito mais básico do que é para Deus a paciência. E eu preciso aprender o que é ter paciência, porque eu sou uma pessoa muito impaciente. E aqui está o conceito de Deus do que é paciência. É difícil nós termos paciência na hora de uma angústia. É difícil nós esperarmos pacientemente na hora que nós estamos sofrendo. Quem está com dor tem pressa. Quem está sofrendo, sentindo alguma dor, está com pressa para que aquela dor possa sair de si
dissipada imediatamente. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu tive uma crise de vesícula, já operei há muitos anos, mas quando eu tive a minha primeira crise de vesícula, eu cheguei no pronto-socorro no SPA de Alvorada, com dores terríveis, 2 horas da manhã, dores horrorosas, ali que não tem a sensação que você tem. Quem já teve crise de vesícula sabe o que eu estou falando. Parece que alguém pega no teu fígado e aperta, está segurando assim, apertando. É uma angústia que não tem mão que tire aquilo dali. E aí a coisa que eu queria ouvir do médico era exatamente alguma coisa desse sentido: olha, você quer continuar com dor ou você quer um tiro na cabeça? Por favor, pode dar. Porque qualquer coisa deve doer menos do que isso. É uma dor horrorosa. Mas nós ficamos impacientes. Quando nós estamos com dores, quando nós estamos com sofrimento, quando nós estamos angustiados, nós não conseguimos raciocinar direito. Nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos refletir, nós não conseguimos planejar, nós não conseguimos sentar para buscar alguma solução, muitas vezes, para a dor que estamos passando. Mas é interessante, irmãos, a palavra de Deus me ensina o que é o conceito de paciência, não segundo aquilo que eu acho que é, mas segundo aquilo que Deus nos ensina. Quando Ele diz aí, exatamente no verso 30, dê a face ao que fere, face de afronta. Paciência no meio da dor, segundo Deus, é aguentar aquilo que está sobre você. E isto não é fácil. Meus irmãos, para mim, eu só consigo aprender isso quando eu olho para Cristo Jesus no Calvário. Ali eu encontro aquele homem sofrendo dores, e que literalmente, olha o que diz aí, né? O nosso texto diz: dê a face ao que fere. Jesus é aquele que deu a face aos que o feriam. Jesus é aquele que se entregou ali e aguentou pacientemente tudo aquilo que ele padeceu. Ali estava alguém que tinha todo o poder para desfazer-se daquelas dores com os estalar de Deus, ou bastava apenas uma ordem do Senhor, mas ele aguentou pacientemente, literalmente deu a face àqueles que estavam ferindo. É da cruz de Cristo que eu aprendo o que é sofrer. É da cruz de Cristo que eu aprendo o que é sofrer pacientemente, olhando para Jesus na cruz. É interessante que o apóstolo Pedro, eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 21 a 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 24, Pedro está escrevendo a uma comunidade de crentes que estavam sofrendo. 1 Pedro capítulo 2, primeira carta de Pedro capítulo 2, verso 21 ao 24. Pedro está escrevendo a uma comunidade de crentes que estavam sofrendo perseguição, que estavam sofrendo angústia de toda sorte. E ele diz assim, sobre o conceito de paciência e de sofrer com Cristo. Ele diz: porquanto para isto mesmo foram chamados, verso 21, pois que também Cristo, olha o que ele diz aí, também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, ou seja, aquele que não merecia sofrer coisa alguma, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, Cristo, aquele que não cometeu pecado, aquele que não merecia sofrer, quando ultrajado, não revidava ao contrário, quando maltratado, não fazia ameaças, mas o que ele diz? Entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Quando maltratado, quando ultrajado, quando sofrendo na cruz, ele entregava-se àquele que os queria. Farte-se de afrontas, farte-se de afrontas. Meus irmãos, isto não é fácil. Mas na hora da angústia, na hora da dor, e eu já tive essas experiências algumas vezes, de dores físicas mesmo, a primeira coisa que me vem à mente é a cruz de Cristo. E a primeira coisa que me vem à mente é o meu Senhor sofrendo muito mais do que isso. E ele aguentou pacientemente. É olhando para a cruz que nós vamos entender o que é sofrer pacientemente. É olhando para a cruz de Cristo que nós vamos entender, irmãos, o significado do que o profeta Jeremias diz aqui: dê a face ao que fere.
nós vamos encontrar o significado de termos paciência na hora da angústia, porque aquele que não precisava padecer por todo o sofrimento, de forma imerecida, aguentou pacientemente tudo aquilo que veio sobre ele. É para ele, em Cristo, que eu vou aprender o que é sofrer pacientemente. Nas horas da angústia, na hora do sofrimento, nós devemos esperar no Senhor. Devemos esperar que o Senhor, primeiramente, Ele agirá. Ele virá ao nosso socorro, pois Ele tem misericórdia de nós. Devemos esperar pelo Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, como está escrito lá no Salmo 40, no verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, porque o nosso Deus, diz a palavra de Deus, é aquele que se inclina e nos ouve quando nós clamamos por socorro, pois Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Me ouviu quando eu clamei por socorro. Meus irmãos, eu quero já caminhar para uma conclusão desta mensagem, lembrando-nos a palavra de Deus aqui nessa noite. O quanto Deus Ele permite que nós padeçamos toda sorte de sofrimentos, para que nós voltemos a olhar para Ele, para que nós olhemos para as suas muitas misericórdias, que não têm fim, e como o alvorecer de um novo dia se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias duram para sempre. Devemos confiar neste Deus que nos sustenta não somente o nosso corpo, mas sustenta o nosso espírito, sustenta a nossa alma, sustenta a nossa situação de emocionais, quando de fato nós necessitamos do equilíbrio emocional nas horas das dores. É no Senhor que nós vamos buscar o socorro e o sustento para cada um de nós na hora da angústia. Devemos olhar para o Senhor, para este Deus que de fato, meus irmãos, é bom, que tem misericórdia daqueles que por Ele esperam, e que devemos esperar no Senhor em oração, pacientemente, até que o Senhor venha nos socorrer e nos ajudar. Meus irmãos, tenho certeza que cada um de nós, muitas vezes padecemos de muitos males, e devemos nos lembrar, irmãos, e nossa confiança não está em primeiro lugar na medicina, nos recursos médicos, embora seja uma bênção para nós e precisamos disso, mas não é ali que deve estar a nossa confiança em primeiro lugar. Nossa confiança deve estar primeiramente no Senhor. Devemos ter o nosso olhar voltados para o Senhor e aguardarmos pelo Senhor, pela intervenção de Deus, para que a qualquer momento Ele venha nos socorrer. Esperar pelo Senhor em silêncio, esperar pelo agir de Deus, esperar neste Deus que tem misericórdia, que vem nos socorrer. É nele que devemos esperar a todo instante. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que o crente tem na hora da angústia. Vamos orar a Deus. Senhor, nós nesse momento queremos Te agradecer pela Tua palavra, Deus, por Tua graça e Tua misericórdia, que é manifesta na Tua palavra, que demonstra o Teu cuidado amoroso sobre nós. Te agradecer, ó Deus, pelos momentos de angústia também, porque é nos momentos de angústia que nós aprendemos mais de Ti, é nos momentos de angústia que nós Te buscamos mais, e também isto é motivo de gratidão, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque enquanto aqueles que não Te conhecem, de fato têm todos os motivos para estar em desespero, mas aqueles que esperam por Ti temos a esperança no Teu agir, temos a esperança no Teu socorro, temos a esperança na Tua muita misericórdia que não tem fim. Ó Deus, eu quero Te pedir agora, Deus, pela vida dos meus irmãos, aqueles que porventura estão sofrendo nesse momento, que estão tomados de ansiedade, com enfermidades, estão tomados de ansiedade, com expectativas sobre o que vai ser no futuro. Ó Deus querido, dá-lhes, ó Deus, o sentimento verdadeiro nos seus corações de que Tu estás cuidando de cada um deles. Tu estás cuidando de cada um de nós, pois eu também estou com o coração ansioso, e Tu conheces o meu coração, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e faz-nos descansar nesta Tua palavra.
descansar na hora da angústia na tua misericórdia. Faz-nos descansar, ó Deus, na tua bondade. Faz-nos descansar no teu poder. Faz-nos descansar no teu agir. Faz-nos esperar em ti, Senhor, pacientemente, mesmo no meio das dores. Faz-nos olhar para o teu Filho, Jesus, e ver aquele que suportou tamanha adversidade com paciência, pois é nele que nós esperamos, em Cristo que nós aguardamos. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem nos fortalecer. E vem-nos, ó Deus, como diz a tua palavra, nos animar, ó Deus, segundo a tua muita misericórdia, como está lá no Salmo 90. É assim que nós te suplicamos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos este culto, nós vamos para alguns avisos. No próximo sábado, que horas que é, por gentileza? Às 19 horas, obrigado. Próximo sábado, às 19 horas, tem uma programação com os jovens, ou os jovens estarão promovendo um luau aqui na nossa igreja. Eu não sei como é que vai ser esse luau aí, mas quando eu penso em luau, em primeiro lugar é na área externa, e é só música da velharia. Eu me lembro de luau assim, né? É isso aí, né? Pronto. Então, olha aí, você que é velho como eu, né? Os jovens vão cantar música mais antigas ali, viu aí, ó? Então, cadê o Osés? Viu, Osés? Só na finalina, viu? Só das velharias, coisa boa, né? Então, você ouve, é isso aí, sabe? Desse nível aí, alto nível. Mas, enfim, os irmãos, toda a igreja está convidada a participar, irmãos. Toda a igreja está convidada. Custa R$10, é isso? Tem um valor, eu considero esse valor simbólico, sinceramente, R$10 aí, para participar dos tomes e bebes e tudo mais, né? Que vai ter. Então, irmãos, olha, toda a igreja pode participar. Qualquer idade, velho, novo, vai ser com certeza uma coisa muito boa. É promovido pelos jovens da igreja, mas eu vou estar aqui presente, se Deus quiser, para que Deus me permita, eu e minha esposa, de estarmos aqui para participarmos desse momento aí, que com certeza vai ser muito agradável. Então, qualquer coisa, procure o Gabriel, procure a Carol, e eles aqui estão organizando essa programação aí também dos jovens. Toda a igreja está convidada a participar. Eu não sei se estou esquecendo algum aviso mais. Os demais foram dados hoje pela manhã. Hoje pela manhã foi o dia da escola dominical. Quero aproveitar para convidar você a participar da escola bíblica dominical, que é esse instrumento precioso de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Então, você que está faltando na escola dominical, que pode estar aqui presente, está faltando porque por outros motivos, mas não teve essa oportunidade. É muito bom estar na EBD, é muito bom estar na escola bíblica dominical. Quarta-feira temos cultos de doutrina também. Participe do culto de doutrina, onde nós temos estudado a palavra de Deus. E com certeza tem sido muito frutífero para aqueles que estão participando. Tá bom? Que é isso, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Eu quero também agradecer aqueles que nos visitam nessa noite. Que o Senhor Deus nos abençoe grandemente. Está convidado para voltar quantas vezes quiser aqui também para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos, nesse momento, orar e chamar o grupo de louvor também para nós cantarmos juntos e encerrar nesse momento. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esta noite, por tudo que ouvimos da tua palavra, pela esperança que a tua palavra nos traz. Esperança esta que não estão nas coisas deste mundo. Esperança essa que não estão nos recursos humanos, mas é exatamente quando muitas vezes nos faltam os recursos humanos. Nós esperamos em Ti, Senhor, aguardamos em Ti, ó Deus, e ainda que tenhamos o acesso ao recurso humano, nossa esperança está em Ti, nosso fundamento está em Ti, ó Deus. Quero te pedir, ó Deus, segundo a Tua muita misericórdia, que se renova a cada manhã, que não tem fim. Toma conta do nosso coração. Toma conta da nossa mente, dá-nos uma mente sã nesses dias maus, dá-nos, ó Deus, um coração esperançoso em Ti, ó Deus, nesses dias de incertezas, nesses momentos
de aflições que temos passado. Dá-nos, ó Deus, o lembrar sempre da Tua palavra, de que Tu cuidas de nós, Tu és o nosso sustento, Tu és a porção da nossa herança, como diz a Tua palavra. Dá-nos o Teu cuidado, Senhor, dia após dia, para que nós nos alegremos em Ti e em Ti somente. É assim que nós te suplicamos, não porque mereçamos, mas baseados e fundamentados na Tua bondade, na Tua misericórdia. É assim que nós te pedimos. A vós outros, irmãos, que não eres povo, mas que hoje sois o povo remido do Senhor, e não tinhas alcançado a misericórdia, mas que hoje alcançastes a misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de cada um de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, a comunhão, as consolações e as virtudes do seu divino Espírito, sejam com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, aqueles que esperam por Ele todos os dias, agora e para todos sempre.